tem um contexto, né? Jesus está na casa lá de Simão, falta poucos dias para a Páscoa, e todo mundo sabe que Jesus foi crucificado na Páscoa, morreu lá naquela festa lá que antecedia a Páscoa e tudo mais. Então ele está lá em Betânia, numa reunião, num jantar. E durante essa reunião acontece um evento que chama muita atenção. Maria vem e unge a cabeça de Jesus com unguento. E muita gente repreende ela, porque era um nardo, não era um unguento qualquer, era um nardo. Nardo era uma coisa muito rara e cara. Aquele vidrinho valia como 1 ano de trabalho, de tão caro que era o nardo. E as pessoas começam a falar, pô, podendo fazer tanta coisa com esse nardo, vai jogar na cabeça de Jesus. Até porque, né, para alguns, quem crê? Marcos 14:3. Ah, tá. Porque para alguns, se Jesus já era ungido, para que ungir de novo, né? Para que chovendo molhado? E outros falando assim, podendo fazer tanta coisa, né? Tanta gente em volta dele com necessidade, o cara vai jogar, a mulher vai jogar um nardo. Quem viu aquela novela de Jesus, eles têm um contexto que fala que aquilo ali era tipo uma poupança, que aquilo ali seria o dote quando casa, que estava sendo guardado como dote para ela casar. Mas isso é um contexto, uma conjectura, mas ninguém guarda um vidro de nardo à toa. E também ela jovem não teria, eu creio que aquilo foi herdado, aquilo foi construído de tempo em tempo, porque ela era jovem, e mulher na época não podia trabalhar. Assim, né? Não fazia dinheiro. Então, eu acredito que aquilo ali era um bem de família, sim. Uma coisa que passou de geração em geração, veio uma poupança. Né? Aquele teu pé de meia, aquela tua segurança. E ela vai lá e derrama sobre Jesus. Aí tá escrito assim, eu vou ler rapidinho, pra gente não tomar tempo. O trecho está escrito assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Simão, aquele né? O leproso. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, diz a minha versão, por que ela está desperdiçando? Porque este desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Enquanto ela estava lá, ungindo Jesus, a galera estava descendo, né, o malho nela, descendo a lenha. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Ninguém entendeu isso, né? Mas tudo bem. Eu lhe asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Irmãos, a gente poderia aqui falar muita coisa sobre esse texto. A gente poderia falar aqui que enquanto você está fazendo o que é certo, as pessoas estão te malhando. Enquanto você está fazendo o que Jesus, o que a palavra diz que tem que ser feito, você vai ouvir muitas pessoas até errado. Para que isso? Quando você é correto, que você não aceita suborno, que você não aceita faturamento extra lá, você fala assim, todo mundo faz. Que besteira. Sabe? Quando você engana, quando você põe um atestado médico falso. Todo mundo faz. O meu patrão é ruim. Isso aqui é o único jeito que eu tenho. Tá colhendo o que semeou. Enquanto você tá lá se posicionando, pedindo perdão, indo lá, falando, cuidando, a pessoa tá... você é boba. Se fosse eu... as circunstâncias, não lendo, são os mais perseguidos, certo?
Exato, o certo expõe o errado. Porque aqueles homens, eles se sentiram também expostos, porque aqui a Bíblia não diz que Jesus foi recebido com honra, só diz que ele jantou, eles vão lá e jantou. Porque em outras passagens diz, foi lá, lavou os pés de Jesus. Aqui não diz nada disso. Talvez ela tenha visto que, poxa, ninguém fez nada, não lavou os pés, não lavou as mãos. Aquilo veio despertando nela. E quando ela está lá ungindo Jesus, derramando para ela ali, ela falou assim, o que eu posso fazer para demonstrar a minha adoração por Jesus? E ele diz, ela fez o que ela pôde. Ela pensou no que ela poderia fazer. Ela não falou, você tinha que ter feito. Ela não chamou o irmão e falou assim, vai lá e faz você. Não, ela olhou para ela e falou, o que eu posso fazer? E derramou lá o guento, o nardo sobre a cabeça de Jesus. E a gente dá o que a gente é. A gente dá o que a gente é. A gente só pode externar o que a gente é. Sabe? Então, se o que você está externando não é muito bom, você olha e você fala, podia ser mais calma, podia ser mais paciente, podia ser menos ansiosa, podia ser mais tolerante, podia ter uma conversação alta ou violenta, tô falando de mim. Né? Então, a gente tem que rever. Porque a gente é aquilo que a gente exterioriza. Uma coisa é o que eu falo, não posso comer isso, não posso comer coisa. Outra coisa é que eu vou lá e como. Uma coisa é o conselho que eu te dou, outra coisa é o que eu faço. Às vezes a gente é muito bom dar conselho, mas na hora de praticar, a gente não pratica. E a gente não tem aqui que julgar o outro. Por que o irmão não fez? Por que outra pessoa não fez? Ela foi lá e ela fez. Então, Jesus chama sempre a responsabilidade dos nossos atos e da gente. E Maria foi lá e derramou lá. E todo mundo começou, Judas Iscariote, então, né? Sagaz familiar, falou, se ela me entrega isso, eu ia brincar. Ele já estava pensando o que ele poderia fazer, porque Judas, ele que guardava a bolsa. Então ele já estava com segundas intenções naquela oferta. E às vezes a gente é repreendido porque a pessoa está vendo ali uma oportunidade. Se você roubar, eu ganho. Se você agir mal, eu ganho. Então aqui ele fala primeiro de postura. Fala primeiro da gente dar aquilo que a gente tem de melhor, da gente ofertar o que a gente tem ao nosso melhor. E o que ela tinha era isso. E eu acho que vai muito mais além. Aquela menina ali, aquele nardo, representava uma segurança para a família. Eu acho que, ao meu ver, isso é uma conjectura minha, ela está declarando para assim, olha só, não tem mais nada importante nessa terra para mim do que o Senhor. Eu vou entregar a minha confiança ao Senhor. Porque quando ela entrega aquele nardo, ela está desprovida. E ela está literalmente nas mãos de Jesus. Ela está literalmente dependente do Senhor. E às vezes a gente, segura. Não estou falando de dinheiro aqui não, irmão. Às vezes a gente para a nossa segurança no trabalho, no marido, na aposentadoria, no concurso, no diploma, em alguém, no emprego. Enquanto a nossa segurança deveria ser quem? Jesus. E aqui, essa passagem, ela é muito rica, a gente poderia se aprofundar em muitas outras coisas aqui. Mas o texto que eu queria me apegar é esse que ele fala. Que ele fala assim, eu lhe asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo mundo também o que ela fez será contado em sua memória. O nosso exemplo, ele tem que ser contado aonde quer que a nossa geração vá. Exatamente. O nosso exemplo, um exemplo de adoração a Jesus, um exemplo de confiança em Jesus, um exemplo que Jesus é nosso tudo,
que a gente pode entregar tudo que a gente tem nessa terra, que não vai nos faltar nada. Então, a gente tem que ser exemplo. Então, se você está vivendo uma situação que você acha que não adianta nada, a pessoa não muda, a pessoa não enxerga, a pessoa não vê, continua. O exemplo, ele fica. E a gente tem que treinar pelo exemplo. Jesus, ele é nosso maior exemplo. Você não sabe o que fazer? Olha para a Escritura e vê o que Jesus faria. Eu duvido, eu desafio qualquer pessoa aqui nessa sala me dizer que a Bíblia não tenha uma direção em qualquer situação. Me diga uma situação na Bíblia que não tenha. Não existe. O que você procurar, você vai encontrar. Você pode não ler isso, pode não ter conhecimento dela, mas que tem. Então a gente tem que ver que Jesus é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz que nós vamos ser injustificáveis nos nossos erros. Não vai ter justificativa para os nossos erros. Você vai poder chegar para Jesus e falar isso para Deus lá no dia do... Senhor, não sabe o que é? É que eu não sabia. Mas ninguém me avisou. Eu quero dizer para vocês que isso não vai dar. Não vai dar. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina e Jesus foi o maior exemplo. Maior e único exemplo. Jesus foi exemplo de amor. Jesus abriu mão da glória para viver aqui no nosso meio. A palavra diz que ele sofreu as mesmas paixões que os homens. Jesus foi exemplo de perdão. Porque quando ele vai na cruz e decide morrer por mim, por você, ele já está te perdoando previamente. Jesus, ele nos ensina a gente ter uma predisposição ao perdão. Mas isso não. A gente é resistente, perdão, é o erro dos outros. A gente quer a gente ser perdoado, né? Mas o erro dos outros a gente coloca mais peso. É mais, né? A gente é mais carrasco. O outro tem que vir fazer, não só vir pedir perdão, tem que mostrar que tá arrependido, chorar lágrima, sofrer, porque senão não vale. E Jesus foi lá, morreu na cruz. Jesus é exemplo de obediência. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua, diz ele lá no Getsemane. Jesus é feito de compaixão. Jesus teve compaixão. Quantas vezes a gente não lê isso na Bíblia? Jesus é misericordioso. Então, a gente não tem justificativa para permanecermos como estamos. Sabe? A gente não vai poder falar, mas foi meu pai, que você não sabe a família de onde eu vim. Meu pai me maltratou, minha mãe me maltratou. Meus irmãos me abandonaram. O meu patrão, a vida foi injusta comigo. Irmãos, isso tudo tem peso, isso tudo é importante, mas isso não vai servir de desculpa diante do Senhor. Porque Jesus merecia alguma coisa que ele passou naquela cruz. Até antes da cruz, né? Porque a cruz, para quem já tinha levado 80 chibatadas sem merecer, uma chinelada. Quem lembra da chinelada? Ninguém que levou chinelada? Eu levei. A gente, uma chinelada da mãe da gente doía. Uma chinelada, ficava aquela marca aqui. Minha mãe, às vezes, uma melissazinha de plástico, que tinha aqueles furinhos embaixo. Quando batia, ficava a marca aqueles quadradinhos aqui, né? A gente muito branca, qualquer coisa aparece. Ninguém esquece uma chinelada. Uma a gente já chorava, o mundo acabava. Imagina você levar 80 chibatadas. 80. E aí a gente senta em detalhe que a ponta era cheia de ganchinho, que era pra mim. O chão bater e rasgar. Aquela coroa aqui na cabeça. A gente com dor de cabeça, a gente, eu quero morrer, não sei o que. Aquele negócio fazendo pressão. Você cansado, carregando uma cruz. Então, irmãos, a vida é injusta. Mas isso não é motivo para a gente não seguir o exemplo de Jesus e não ser exemplo. Paulo fala assim, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. E a gente tem que bater no peito e falar isso. Não por orgulho, mas porque a gente está tentando ser exemplo de Jesus. Aí ele fala assim, você tem que falar para essa filha, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Mas não com orgulho de que, eu faço, não.
mas com aquela certeza de que a minha vida é pautada em ser imitador de Cristo. Não estou dizendo que a gente vai conseguir todos os dias, vai ter dia que a gente vai dar uma escorregada, né, que a gente vai errar, que a gente vai falhar. Mas a nossa meta é todo dia ir. Então a gente se arrepende do mau caminho, a gente pede perdão e continua. Senhor, me ajuda. Eu quero ser teu imitador, eu quero ser teu imitador, eu quero ser teu imitador. Então a gente não pode esquecer, irmãos. E isso aqui fala que ecoou. Aonde o evangelho for ministrado, essa palavra, essa ação dela vai ser ministrada, vai ser lembrada. E assim é na nossa vida. Quantas vezes alguém chega e fala assim, lembra uma vez que você falou assim comigo? Lembra uma vez que você fez isso? Aí tu fala assim, eu tô falando de mim, que eu não lembro. Então já peço perdão aqui, que você falou assim, lembra uma vez eu falo, falando pra você e eu. Senhor, me faz lembrar. Mas por quê? Porque o nosso exemplo, ele marca. Sempre tem alguém olhando. Não, olha, não se engane. Sempre tem alguém olhando. Ou para nos julgar, esperando que a gente erre, ou para que a gente sirva de exemplo mesmo. Mas sempre tem alguém olhando a gente. Sempre tem alguém falando, ah lá, plano fez assim, plano fez assado. Né? Eu já contei aqui que a gente teve uma irmãzinha, logo quando a gente se converteu, uma senhorinha. Sim, não tinha filhos, a galera não dava muito suporte. Mas ela é todo dia nas reuniões e um dia ela teve câncer. E ela começou a parar de ir na reunião por causa dos tratamentos, ela já era bem idosinha. E aí nós fomos fazer a reunião na casa dela. Eu já preparada para chegar lá, né, ver aquela senhora acamada, abatida lá no sofá, não sei o quê. Quando a gente chega lá, um mesão de lanche, ela indo para lá e para cá, glória a Deus, irmãos, por vocês aqui, glorificando o nome do Senhor. A gente falou de tudo, menos de câncer naquela sala. Ela falou, olha que bênção a igreja reunida na minha casa, que não sei o que não sei o que lá, que Deus é bom. Resumindo, quem ministrou pra gente? Olha, eu nunca me esqueci aquilo. Vai fazer mais de 20 anos. Eu nunca me esqueci daquela senhora. Nunca. Eu nunca me esqueci daquele dia. Nunca me esqueci. Então, o exemplo, ele marca. E a palavra de Deus diz que fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa. Você ser exemplo todo dia cansa. Ah, mas eu não aguento mais fazer. Aguenta, anda mais uma milha. Eu preciso duas. Entendeu? Eu preciso da capa. Entendeu? Fazer o bem cansa. Mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos renova, o Senhor nos dá ânimo, nos dá fôlego para continuar. Sabe? O Senhor vem e te capacita. Aquela mulher foi motivada por Jesus. Ela amava tanto Jesus que ela teve uma motivação de derramar aquele nardo na cabeça dela. E quando a gente faz por Jesus, a nossa motivação ela se renova todos os dias. Sabe? A disciplina é o maior da tua motivação. Você botar na sua cabeça que você vai fazer todo dia, você pode naquele dia não estar motivado, você pode estar naquele dia cansado, mas você vai fazer. Então, que a gente tenha disciplina por Jesus em fazer. Fala, não, eu vou porque a palavra diz que eu tenho que fazer. Às vezes você fala assim, eu faço porque eu tenho que fazer. Eu não quero fazer, não. Mas a palavra diz que eu tenho que fazer. E assim que até que aquilo se torne um hábito na nossa vida, a gente possa fazer aquilo mais sem peso. Sabe, não é fácil a gente viver o evangelho no mundo em que tudo que é certo é errado. Tudo que a palavra diz, a gente tem essa PEC aí do aborto agora para ser votada, né? E você falar que a conta, caraca, o pessoal vem com termos científicos, estatísticas que, mas o aborto clandestino mata. Ué, a maconha também mata, a cocaína também mata, nem por isso ninguém libera a cocaína. Porra, não é porque você tá fazendo, não é porque todo mundo faz um negócio errado que ela tem que ser normatizada, continua sendo errado o aborto. Ué, mas aí você vê que você se posicionar, você falar, é cansativo. Porque você tem que botar força para explicar uma coisa que é óbvia.
Como é que eu vou explicar, seu Roberto, que um filho tem que respeitar o pai? Pô, isso é cansativo. Como é que eu vou explicar que um filho tem que honrar um pai e uma mãe? Isso é cansativo. Mas a gente vai lá todo dia e faz. Então, irmãos, a passagem que eu queria deixar para vocês é que, primeiro, é da questão do exemplo. E segundo, que aquela mulher derramar aquele nardo deixou um cheiro agradável na casa, sabe? E deixou um cheiro bom, perfume suave na casa. E que a nossa presença seja assim, um perfume. E essa semana eu vi uma cena na TV, estava dando uma novelinha que o menino falava com Jesus. E eu adoro essas passagens que tem Jesus no meio, mesmo sendo da Globo, o menininho ia lá toda hora, botava um pão e um vinho e orava para Jesus. E eu fui vendo essas passagens do menininho orando para Jesus, botando pão e o vinho, para cear com Jesus. E tinha uma mãe que o filho era o vilão na novela lá, não sei, e a mãe virou pro padre na época, lá que era padre, falou assim: padre, e a alma do meu filho? Será que meu filho vai achar salvação? E ele virou para ela e falou assim: que senão Jesus é misericordioso. A misericórdia do Senhor, ela é infinita. Aquele homem poderia ter levado uma palavra de condenação, mas ele preferiu levar uma palavra de história. Jesus é misericordioso. E eu fiquei aquilo assim, sabe? Eu falei, gente, a gente tem que levar uma... Claro que a gente não está aqui pregando que a gente não tem que falar a verdade. Não é isso. Você está no mau caminho, você está perdido, não tem? Mas a gente não está aqui para julgar, para levar peso. A gente está aqui para falar de Jesus, como Eliezer falou domingo passado. Não vamos abrir mão dos princípios bíblicos. E quais são os princípios bíblicos? É julgar? Porque Jesus disse, eu não vim para julgar. Eu vou para salvar. Quem julga é a palavra. Jesus veio aqui para julgar. Jesus veio aqui para botar peso em você, para te acusar. Isso tudo é trabalho de Satanás. Quais são os princípios? Amar o próximo, levar o evangelho, ser misericordioso, ter compaixão, sem abrir mão dos princípios. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai compactuar com o mal, com o errado, e não vai exortar o irmão. Olha, irmão, você está no caminho errado. Mas se você mudar aqui agora, Jesus te perdoa. Jesus conserta o teu caminho. Então, as pessoas quando olharem pra gente, tem que falar assim, lá quem vem. Cheirinho bom, perfume bom, presença agradável. A gente não pode ser motivo de... Vamos lá. Não posso falar nada, não vou poder fazer nada. A gente tem que atrair as pessoas. Com o evangelho, óbvio. Sem abrir mão dos princípios. Então a pessoa quando te procura, ela tem que saber que ela vai encontrar uma palavra. Sim, de exortação, mas com amor. Fala, olha, esse caminho que você está tomando não é um caminho que a Bíblia orienta. Olha, Jesus pode te perdoar. Jesus pode mudar a sua vida, pode te transformar. Eu sei que é difícil, mas o Espírito consola. E a gente tem que ser essa pessoa, sabe? Igual isso aqui foi. Aquela menina, aquela mulher, Maria, ela derramou um perfume agradável naquela sala. Sabe? Então, isso traz que a gente tem que... por isso, quando eu falei, a gente só dá o que a gente tem, é isso. Que perfume que a gente está exalando? É um perfume que atrai as pessoas? É um perfume que as pessoas param para olhar e falam assim... quero isso aí pra minha vida. Tá lá, maior dificuldade, maior vucu-vucu, maior atribulação e a pessoa tá ali, centrada. Mas não em nós, né? No Espírito. É o Espírito que nos sustenta. É o Espírito que não deixa a gente sucumbir, não deixa a gente, assim, pirar mesmo, de sair gritando por aí. Porque quantas pressões a gente sofre?
né? Quantas coisas a gente aí, ó, espremido. Tem situações na nossa vida que batem na nossa porta todo dia, né? Parece que todo dia ela tá ali pra te falar, ó, tô aqui, ó, não mudou nada. E você tem que se segurar no espírito. Então, irmãos, a palavra hoje é essa questão do exemplo, para nós termos exemplo, para nós sermos imitadores de Cristo. E que nossas atitudes levem esse frescor na vida das pessoas. Que as nossas atitudes atraem as pessoas. Com Jesus, dá para a gente continuar insistindo. Dá para a gente continuar escolhendo fazer o bem todo dia. Porque a gente não vai ter recompensa do mundo, irmãos. A gente não vai ter recompensa dos homens. Ninguém vai falar, poxa, não faz esperando isso que não vai ter. Mas o Senhor está vendo. E a gente está semeando no reino. E a gente vai colher no reino. O Senhor vai nos guardar. Às vezes a gente está semeando coisas que a gente colheu, ó. Às vezes a gente está colhendo coisas hoje que a gente semeou há muito tempo atrás. E a gente não sabe. A gente não lembra. Entendeu? Então vale a pena sim. Vale a pena você ser correto, vale a pena você ser direito, vale a pena você praticar o que Jesus praticava, que era compaixão. Jesus via as pessoas, Jesus olhava e enxergava as pessoas. Ele não passava, sabe? Então ele está te vendo, ele está vendo a tua dor, ele está vendo a tua luta, ele está vendo a tua circunstância. O Senhor está vendo. Não é porque você não está vendo o que ele está fazendo que ele não está te vendo, entendeu? Porque a confusão, a tribulação faz a gente ficar ansioso, faz a gente não enxergar o óbvio. Então, irmãos, a gente tem que estar centrado na palavra para que quando essas situações vierem na nossa porta, a gente saber a quem recorrer. E a gente tem Jesus para recorrer. Né? A gente tem o Senhor, então, essa história que Jesus foi na casa de Simão, Maria de Betânia lá. Jesus já está aqui habitando no nosso meio. E você está recorrendo a quem? Tá? Vai guardar o teu nardo? Vai guardar o nardo? Vai confiar no nardo? Aí você põe o nome que você quiser. Vai confiar no trabalho, no marido, no pai, no casamento, sei lá. No governo, no diploma, no alvará, no meu caso, né? Vou confiar em quem? Eu confio no Senhor. E a gente tem que falar assim, Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor me ajuda a praticar o que eu estou falando. Me ajuda a sair dessa atitude passiva de ouvinte. Eu não quero mais ser ouvinte, eu quero ser praticante. Tiago fala isso, ó, não seja só ouvinte. Pratique a palavra. E a gente, às vezes, é difícil, irmão. Eu reconheço que é difícil, mas se você pedir, Jesus te ajuda. Então, irmãos, a gente aqui, a palavra é essa para a gente refletir. Primeiro, da gente ser exemplo, continuar sendo exemplo. Ser exemplo cansa, fazer o bem cansa. Isso tudo. Segundo, que a gente seja como um perfume agradável, não só para o Senhor, mas para o nosso convívio. E que a gente decida em quem a gente está botando a nossa segurança. É no nardo ou é em Jesus? Tá? Para que a gente possa ver uma vida como a palavra diz, uma vida abundante. Porque essa abundância que Jesus nos quer dar não é só material, também é. A palavra diz que não vai nos fazer falta, nada vai nos fazer falta. Mas é uma vida abundante em todos os sentidos, próspera emocionalmente, espiritualmente, materialmente, fisicamente. Sabe? Que nada nos faça falta. Então era essa a palavra que a gente queria ministrar nessa manhã.